Capítulo de número 3. Os que trabalharam na edificação dos muros. Verso 1 diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Mear consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Vamos entender aqui. Esse capítulo 3 fala justamente da obra de edificação da muralha, ou reedificação da muralha. E na verdade ela é marcada por 10 portas. Cada porta tem um nome, cada nome tem um significado. Essas portas, na verdade, eram as entradas de Jerusalém. E de porta a porta, um grupo reparava. Então, na verdade, havia um espaço compreendido entre uma entrada para outra. E então, nesse espaço, um grupo ficava responsável por reparar aquele espaço compreendido. E naquela muralha você tinha casas, você tinha torres, você tinha edificações. Por isso, quando fala da torre de Meá, torre de Hananel, quer dizer que conforme ia desenvolvendo a muralha, chegava em determinado local, havia uma torre. E ali havia a reparação daquele lugar também. Então, aqui na primeira fase, começa pela porta do gado. A porta do gado também é conhecida como porta das ovelhas. Porta do gado ou ovelhas, porque é a entrada daqueles que iam em direção ao templo, com as ovelhas geralmente para o sacrifício. Versículo 2: E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Eu já falei o versículo 2. Na verdade aqui é o prolongamento. Sempre você tem duas partes trabalhando. Como no caso aqui, o Eliasibe e a turma do sacerdócio, e o versículo 2 fala da outra turma que auxiliava, os homens de Jericó. Isso acontece em todas as portas. Sempre, geralmente, você acolhe dois grupos. Dá a entender que uns vinham de uma direção, o outro da outra direção, e ambos se juntavam num ponto central. Olha no versículo 3, sim, agora. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Quando fala fechadura e ferrolho, está se referindo à trava que as portas das cidades, as porteiras, elas possuíam. E a segunda porta é chamada de porta do peixe. Na verdade é a porta que ficava em direção ao Rio Jordão, a direção onde vinham os pescadores. Então a porta do peixe é a mesma que a porta dos peixeiros ou pescadores, porque eles vinham do Rio Jordão em direção a Jerusalém. Verso 4: E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Sempre que fala ao seu lado são grupos distintos que estavam imbuídos numa mesma obra de separação entre uma porta e outra. No caso, o primeiro grupo veio da porta do gado até a do peixe. Agora você pega um grupo que vem da porta do peixe até a porta velha. Versículo 5: E ao seu lado repararam os tecoítas de Tecoa na região sul do mapa. Porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Quer dizer, não meteram o pescoço ao serviço, não se submeteram ao serviço designado para os grupos. Os nobres aqui são de condição da classe alta, da classe mais privilegiada, não queriam se submeter a um trabalho comum. No versículo 6 fala da porta velha. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. É o mesmo argumento da anterior. E ao seu lado repararam Melatias e o Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertencia ao domínio do governador daquém do rio. Quando fala governador daquém do rio, abaixo do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Fala da arte ou do ofício dos ourives, os que trabalhavam em ouro. E ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários. Outra colocação a ofício. O ofício dos boticários eram, na verdade,
os médicos e perfumistas, porque o boticário ele trabalhava tanto com perfume, o bálsamo, o unguento, quanto as especiarias curativas. Então, na verdade, o boticário seria o mesmo que o farmacêutico, e também pega para o perfumista. E fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Hur, maioral da metade de Jerusalém. Quando fala maioral da metade, quer dizer um dos príncipes, principado, aquele que detinha grande poder na cidade. E ao seu lado reparou Jedaías, filho de Harumafe, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Hassabneias. E eles estão fazendo essa obra justamente do espaço compreendido entre a Porta Velha e a Porta do Vale. Inclusive eu não falei a Porta Velha. A Porta Velha era a porta que ficava em direção do Tanque Velho. O Tanque Velho era aquela cisterna antiga que foi construída antes do rei Ezequias. E o Ezequias, na verdade, ele construiu a cisterna nova, ou o aqueduto novo. Então, quando fala Porta Velha, é a de direção do Tanque Velho, o antigo reservatório da cidade. Versículo de número 11. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paat Moab, como também a Torre dos Fornos. A Torre dos Fornos aqui não é um forno propriamente forno de fazer comida, é um forno voltado para a olaria, é aquele forno do oleiro, aquele que faz cerâmica, vasos, etc. e tal, que também ficava no desenvolvimento da muralha. 12. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. Quando fala maioral da cidade, é a mesma situação que nós tratamos lá atrás. Você tem o maioral da cidade, que é Ur, diz lá no 9, maioral de uma parte da cidade. E esse daqui, no caso Salum, entra com o maioral da outra parte da cidade. É principado, príncipe. Versículo 13. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. A porta do vale era a porta que ficava na direção do vale de Inom, também conhecido como Ben-Inom. Era o vale onde eram feitos sacrifícios a Moloque. Isso na época dos reis de Israel, Manassés, Acais e etc. Essa é o que é chamada Porta do Vale. Agora, colada à Porta do Vale, tem a Porta do Monturo. Colada que eu digo na sequência, mas havia distância. Verso 14. E a Porta do Monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Este edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. A mesma situação. A porta do monturo ficava na direção dos escombros ou da lixeira da cidade. Por isso que é porta do monturo. Você vê que a porta do monturo fica lado a lado com a porta, praticamente a porta do vale, porque a porta do vale é o vale de Inom, e a porta do monturo é a porta da lixeira, mas também teve a reparação, fechadura, ferrolho e tudo mais. Versículo 15. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Cidade de Davi é a parte nobre, era a parte onde ficavam os sepulcros reais. E essa porta, que é colocada aqui como a porta da fonte, ela ficava na direção da fonte de Gion. Direção da fonte de Gion. Verso 16. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque. Neemias era o nome comum, não é o mesmo Neemias, autor não. Maioral da metade de Betzu, até defronte dos sepulcros de Davi, que eu citei há pouco, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Viveiro artificial é o mesmo que cisterna inferior, porque não é aquela cisterna a principal. Então por isso que fala viveiro artificial. E até a casa dos varões, ou mesmo que a casa dos guardas, dos homens de guarda, os sentinelas, mais ou menos isso. 17. Depois dele repararam os levitas. Reum, filho de Bani, ao seu lado. Reparou Hassabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito.
Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Henadade, maioral da outra meia parte de Keila. Quando fala Keila, é uma região dentro de Jerusalém, como se fosse um bairro ou subbairro. Agora você percebe que a narrativa, ela parou praticamente na porta da fonte. Ela para na porta da fonte e só vai retornar lá no versículo 26 com a porta das águas. E essa distância toda, você verifica que ela se dá a princípio, porque essa parte aqui era a parte do fundo, a parte que dava para o sul, a região sul de Jerusalém, que ia em direção ao Mar Morto e ao deserto. Essa é uma explicação razoável. Então haveria uma distância que você deve marcar, que as portas faziam um círculo em torno da muralha. Só que a distância que você tem entre a porta da fonte e a porta das águas, ela é relativamente grande. Só no 26 que retorna. Versículo 19. Ao seu lado reparou Ezé, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte da subida para a casa das armas, a esquina. Casa das armas ou paiol, porque é ou reserva de armamento. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Veja que a referência à casa do sacerdote é colada à muralha, que em cima da muralha vocês tinham edificações. A edificação era normal ter torres e casas também. No caso aqui, a casa de Eliasibe ficava na muralha. Versículo de número 22. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassube, de fronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Sempre que fala sua casa, é a casa da muralha. Depois dele reparou Binui, filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Veja que aqui a relação vai apresentando casas e personagens, e também locais específicos. 26. E os netineus que habitavam em Ofel também é a torre de Ofel, até defronte da porta das águas, que aí é outra porta que eu falei, para o oriente e até a torre alta. Então a torre, Ofel é outra torre. A questão toda aqui você tem que entender que é a muralha em desenvolvimento. Ora sobe uma torre, depois desce, volta ao normal, sobe de novo, até a porta das águas. A porta das águas ficava na direção da fonte de Siloé, a entrada da fonte de Siloé. E é justamente a porta das águas, como eu falei, a distância da porta da fonte até a porta dos cavalos. Aí você tem uma distância considerável. Versículo 27. Depois repararam os tecoítas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Olha só, quando fala da questão da torre dos tecoítas, ou até alto, né? Repararam os tecoítas, outra porção, que é a torre do muro de Ofel, a mesma situação. Só que quando fala tecoítas, eram de Tecoa. Tecoa ficava na região sul de Judá, justamente a parte que vai para o Neguev. 28 agora. Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. A entrada dos cavalos, ou porta dos cavalos, era a entrada dos cavaleiros ou da cavalaria. Por isso que recebe o nome de porta dos cavalos. Quando Israel saía para a guerra, quando eles saíam para a peleja, saíam pela porta dos cavalos, a porta da entrada da cavalaria. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. A porta oriental é que ficava defronte do rio Jordão ao oriente para o nascente do sol, por isso que é chamada porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara.
Quando fala defronte da sua câmara ou da sua dependência. 31. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives. Aí de novo citando o ofício. Até a casa dos netineus. Lembrando que os netineus, eles eram na verdade estrangeiros que se converteram ao judaísmo e eram prosélitos. Inclusive eles ajudavam muito na questão do templo. Então ele fala dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mifcade. A porta de Mifcade também é interpretada ou traduzida como porta da guarda, tá? Então você pega a porta da guarda ou Mifcade, simbolizam a mesma coisa, a porta da guarda, quer dizer, a porta onde ficava a guarda da cidade. Era a entrada principal. Por isso que a porta de Mifcade ou porta porta da guarda, onde ficava a principal entrada da cidade. E o 32 diz assim: e entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Por que isso? Porque é que você fez um círculo, você fez um circuito, melhor dizendo, e nesse circuito começou na porta do gado e termina justamente na porta do gado. Mas na verdade são 10 portas. Teve início no gado, no peixe, porta velha, porta do vale, do monturo, da fonte, das águas, dos cavalos, porta oriental, da guarda ou Mifcade, e aí a próxima seria aonde teve início, que era a porta do gado. Tudo isso foi reparado pelo povo que estava debaixo da autoridade de Neemias. E essa obra, nós veremos mais à frente, ela foi concluída na sua íntegra em 52 dias. Este foi Neemias, capítulo de número 3.